Louvado seja o nome do Senhor. Estamos hoje no comentário de 1 Timóteo, que se encontra no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 12 em diante, até o 16. Amém? Nós estaremos lendo 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Essa semana nós estamos falando a respeito do presbítero, do bispo, né? E sobre algumas diretrizes que a palavra do Senhor deixa para os presbíteros. Então, automaticamente, nós acabamos voltando a falar também dos pastores, porque os bispos e os pastores, eles têm funções semelhantes, né? Muitas das vezes se tornam a mesma coisa. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, nos diz assim, a partir do 12. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis, falando a Timóteo, que era um presbítero. Sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que privilégio maravilhoso esse trabalho de presbítero. Eu, antes de me tornar pastor, fui consagrado ao presbitério e, de certa forma, é até relutante falar sobre isso, porque o presbítero traz uma tradução, como nós estudamos ontem na nossa lição, de ancião, né, de uma pessoa experimentada em dias. Mas também tem uma tradução de liderança, de governo, sobre supervisão. Então, como a gente já tinha esse trabalho, apesar da imaturidade, apesar da idade, né, jovem, isso há mais de 8 anos atrás, que só de pastor eu tenho 8 anos, então você vê que em nem tudo nós estávamos completos. E com o passar do tempo a gente vai crescendo. Mas cada vez que nós aprendemos algo novo, nós descobrimos o quão fraco e pequenos nós somos. Na verdade, quanto mais conhecimento nós temos, mais reconhecemos que não sabemos nada, né? Só que na ignorância nós temos esse probleminha de achar que estamos por dentro de tudo. Eu lembro, algum tempo atrás, eu fui fazer a prova do Enem, só para testes mentais, só para saber como é que eu estava. E eu achava que estava bem, queridos. Eu estudei bem pouco, dei uma preparada, sim, fiquei ali uns 6 meses. Não peguei a fundo, mas estudando. E eu achava que ia chegar na prova do Enem e eu ia arrebentar com todo o conhecimento que eu tinha, boas notas no ensino médio, no ensino fundamental, aquela coisa toda. Muitas das vezes, um dos primeiros alunos da sala, eu pensei, eu tô pronto, tô aqui para arrebentar. Quando eu sentei naquela mesa que dizia que eu tinha, não sei se era 6 ou 7 horas para fazer aquela prova, eu pensei, não vou gastar esse tempo todo, vou terminar antes do horário e vou entregar. Irmãos, eu terminei o horário todinho, né? Aquele período inteiro fazendo provas. Ficaram várias questões sem finalizar. Eu saí marcando as opções ali porque eu não tinha tempo, não dava para ler e interpretar as questões. Faltavam cerca de 5 minutos. Eu falei, não vai dar tempo, eu vou ter que só marcar o que tem que marcar aqui. Eu percebi que sem preparação a gente não é nada. E eu percebi também que o que eu achava era mentira. Eu pensei que eu estava bem, pensei que eu estava pronto até começar a estudar. Eu trouxe essa referência à minha vida quanto à prova do Enem para que os irmãos entendam que muitas das vezes nós achamos que estamos bem, que sabemos alguma coisa. E quando nós estudamos de fato, nós vamos para dentro da matéria, ou nós vamos para dentro dessa matéria, que é uma matéria a mais importante do mundo, porque é a matéria com que nós não vamos usar apenas nessa vida, mas na vida eterna, nós percebemos que precisamos aprender muita coisa. Quanto mais eu estudo, mais brando, mais humilde, mais sincero, mais justo eu me torno. E aí eu descubro que toda aquela justiça que eu achava que eu tinha, na verdade, não era. Irmãos, eu não posso ficar sem isso aqui. Eu não posso ficar sem o conhecimento e sem a revelação do Senhor. É claro, a Bíblia em si, sem o Espírito Santo, eu não vou conseguir aprender muita coisa nela. Claro, ela sempre tem ensinamentos para nos dar.
Mas eu não vou aprender tanto, porque existem muitas pessoas, muitos teólogos, que são teólogos no conhecimento, mas não tiveram seus olhos iluminados pelo Espírito Santo, e estas pessoas não têm um conhecimento para a salvação, não foram iluminadas, não leram a Bíblia com o propósito de descobrir a vontade do Senhor. Mas aquele que se coloca diante da palavra de Deus, ele aprende. Como nós estamos falando sobre o presbitério, sobre esse trabalho importantíssimo, hoje a palavra do Senhor nos mostra o momento em que Timóteo passou ali, em que Paulo teve que exortá-lo. Ele disse: "Ô Timóteo, eu te exorto para que você desperte o dom de Deus que foi te dado por profecia." Ou seja, uma palavra profética veio do Espírito Santo sobre a vida de alguém naquele período, pelo presbitério, foi um presbítero que recebeu essa palavra profética, algo que funciona para os nossos dias, né? Nós não cremos que existam profetas à semelhança do Antigo Testamento, como um ministério apenas profético, que trazem profecias para os dias futuros, mas nós cremos no profeta, no dom da profecia, para coisas pessoais, para momentos pessoais, né? Para os nossos casos. E aqui foi exatamente isso. Timóteo recebeu uma palavra profética a partir dos presbíteros de que ele estava sendo chamado para o ministério. Havia um dom na vida dele, e esse dom foi dado por imposição de mãos, através da profecia. E quem que impôs as mãos sobre Timóteo? Foram os presbíteros. Não sei se os irmãos que estavam aqui assistindo ontem lembram quando eu disse que não é para nós nos colocarmos diante de qualquer pessoa para impor as mãos sobre nós, porque o Senhor separa pessoas, o Senhor é quem escolhe, né? Se existe alguém trabalhando na frente que não é chamado pelo Senhor, é só analisar os frutos que nós percebemos, porque o Senhor, ele dá a visão, mas ele também provê todo o mantimento necessário para que a pessoa que foi dada a provisão esteja na frente. Há um dom no ministério, seja pastor, seja profeta, seja apóstolo, seja qualquer coisa, não dizendo que os apóstolos, como a Bíblia, ainda existem hoje. Claro, o dom do apostolado no sentido lato sensu, aquele estilo que vai te enviar para fazer alguma coisa, também tem a tradução do apóstolo. Mas todo aquele que é chamado para fazer a obra do Senhor, ele é chamado por Deus. Ele não pode ser apenas chamado por homens, ele é chamado primeiramente por Deus. E há uma chama que arde no coração, que é confirmada pelas pessoas à sua volta, dizendo: nós vemos que há um ministério, e o seu coração transborda. Daí você vai para a oração, para o joelho, e o Senhor confirma. E o Senhor não confirma apenas naquele momento, o Senhor continua confirmando de tempos em tempos, para que não haja dúvidas em nós. Então, quando Timóteo é exortado por Paulo, era porque o presbitério dessa igreja, homens fiéis, sinceros, dignos, justos, de boa índole, maridos de uma só mulher, não dados ao vinho, homens íntegros, que estavam diante de Timóteo, recebendo do Senhor uma palavra profética e ministrando o dom sobre a vida dele. Agora Paulo dizia para Timóteo: Timóteo, o dom foi dado, foi por meio de profecia, foi por imposição de mãos, agora desperta o dom de Deus que há em ti. Acredito eu, irmãos, pela minha interpretação, que Timóteo chegou até a usar esse dom, mas por algum motivo, por alguma circunstância, ficou adormecido. E nós não podemos estranhar isso, não que seja pecado, mas pense bem, você recebe algo da parte do Senhor, você sente uma alegria em fazer algum trabalho, algum ministério, e o melhor lugar para se fazer isso é dentro de uma igreja, porque é onde as pessoas se afluem até ela. Nós podemos executar o dom do Senhor, o ministério de evangelizar nas ruas, mas a igreja é o local onde os irmãos ali estão. A igreja é o corpo de Cristo de forma mística universal na terra. E Deus te chama, você está pronto, você tem recebido do Senhor capacitação cada vez mais, mas deixa de fazer esse ministério, deixa de cumprir esse chamado. Esse dom adormece. E Paulo está exortando Timóteo a despertar. O dom foi dado, Deus já deu, o presbitério já impôs as mãos, agora depende de Timóteo. Igreja, agora depende de mim e de você despertar aquilo que Deus nos deu. E como que eu faço isso, pastor? Como que eu desperto o que Deus colocou na minha vida? Através do trabalho.
as coisas voltarão a funcionar. Todos os cantos enferrujados voltarão a receber lubrificação a partir do momento que você começa a trabalhar, a se envolver na obra. E o Senhor volta a derramar mais e mais e mais. É o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos capacita, mas nós podemos resistir. O Senhor não nos forçará a trabalhar, mas nós seremos cobrados por aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Lembra da parábola dos talentos? Você foi infiel, enterraste aquilo que eu te dei. Você foi infiel, não trabalhou naquilo que eu pedi. Se tivesse colocado na mão dos banqueiros, tivesse colocado pessoas à sua volta para pelo menos ir trabalhando com você, mesmo que o juro fosse pouco, ainda receberia alguma coisa. Agora, como enterrou, ficou do mesmo jeito que eu dei. Não houve trabalho, foi um desperdício de talento. Então vai tirar daquele que tem 1 e entregar para aquele que tem 10. Porque aquele que tem 10 granjeou mais, trabalhou mais, se envolveu mais. O Senhor quer que nós estejamos em movimento. Paulo estava constantemente em movimento. Paulo estava em movimento até quando estava parado, até quando ele estava preso, ele estava escrevendo cartas e exortando as igrejas por quem ele amava, a quem ele entregou a sua juventude, a sua força, o seu intelecto. Nós precisamos, queridos, estar conscientes daquilo que o Senhor nos chamou para viver e para fazer na presença dele. E nós não podemos simplesmente achar que é o Senhor que vai vir e vai me falar quando é que eu tenho que fazer alguma coisa. Nós sentimos no coração o desejo. Se foi algum tempo atrás, precisamos renovar esse sentimento através do trabalho. Mas quantas vezes eu peguei coisas dentro do ministério para fazer que no exato momento eu não estava com vontade de fazer. Mas a gente começa até sem vontade, porque nós sabemos quem foi que nos chamou. Nós sabemos quem foi que nos capacitou. E nós não ficamos esperando o Senhor vir e dizer para nós, começa de novo, volta meu filho, volta minha filha. O Senhor já fez isso uma vez. Nós não podemos nos enganar, nós seremos cobrados por aquilo que nós paramos de realizar. Isso é bíblico, nós precisamos voltar a servir a Deus todo o nosso coração, nos esforçar para fazer isso cada vez melhor. Irmãos, e nos tempos modernos, nos tempos presentes, a igreja tem ainda mais ferramentas para poder trabalhar na pregação do Evangelho. E a gente pensa, a pregação, gente nova, evangelismo, cultos evangelísticos. E não é só isso, queridos. Tem uma coisa que é muito difícil, um trabalho muito oneroso de se fazer, que é a manutenção daquilo que já existe. Prova disso é muitas pessoas que já se passaram pelas nossas igrejas e não estão mais. Quantas pessoas você olha para o lado e lembrava, nossa, aqui sentava fulano de tal, e não está mais. Ali vinha minha sobrinha, o meu irmão, a minha irmã, meu pai e minha mãe, e não estão vindo mais. A manutenção ela é importantíssima e muitas das vezes nós damos foco apenas naqueles que ainda não vieram, que não conhecem a palavra. Irmãos, se nós não trabalharmos bem com os que têm, nem adianta trazer gente nova, porque eles vão entrar e vão sair também. Precisamos amar os que já estão, nos envolver. E eu estou falando isso justamente pelo fato de nós despertarmos os dons de trabalhos dentro da igreja, para dar força, para dar avivamento para aqueles corações que estão enfraquecidos. Muitas das vezes estão ali com um sorriso no rosto, cantando na hora do culto, falando amém nos momentos da mensagem, dando a paz ao Senhor na entrada e na saída, mas por dentro não estão bem. Então, um trabalho de amor, um trabalho de misericórdia, um trabalho de manutenção, um trabalho de reavivamento constante, um trabalho de melhoria de cada um de nós, nos talentos que Deus nos chamou para fazer, aprimoramentos, isso vai ajudar a manter as pessoas que já estão. Eu passei por momentos desses, contei testemunhos na semana passada, passei por momentos desses, que foi necessário dar em manutenção na minha fé com uma palavra, com um carinho, com apoio. E isso funcionou quantas e quantas vezes. E quantas vezes eu já fiz isso por outras pessoas que estavam desanimadas a ponto de desviarem, a ponto de se afastarem. Às vezes já não estavam mais indo na igreja, mas uma palavra de conforto, um convite, ou uma frase de carinho, né? Você é importante, você faz parte desse corpo, você faz parte do nosso corpo. Nós somos chamados a isso, meus amados, nós somos chamados a amar. E esse amar é um leque tão grande, que não importa quantas coisas você imagina que dá para amar, ainda sempre haverão mais. E as ferramentas hoje são muitas. Então,
quer servir ao Senhor com um coração alegre e regozijante, meus amados, trabalhe, se envolva. Veja uma área que você vê que está em falta na sua igreja, se proponha, procure o seu pastor. Pastor, eu quero ajudar em alguma coisa, no que eu posso? Pastor, eu estou vendo que está faltando algo nesse sentido, o que eu posso fazer? Pastor, eu preciso ajudar em alguma coisa, qual a área que está em desfalque, aonde está faltando gente para trabalhar? Procure, se prepare, permita-se ser preparado por alguém para trabalhar, permita-se se envolver, mas vai de corpo, vai de alma, vai de espírito, coloca o coração, se envolva com todas as forças. Eu tenho certeza que quem trabalha desse jeito é recompensado pelo Senhor. Não espere a glória aqui. Assim como os presbíteros são chamados, assim como o presbitério tem essa autoridade vinda do Senhor, aquilo que o Senhor tem tocado e ardido no nosso coração, vamos nos entregar com firmeza. Coisa linda é ver alguém trabalhando bem, encaixado no seu ministério na igreja, fazendo com amor, fazendo com carinho, fazendo com alegria, sem peso, né? Que Deus possa despertar o nosso coração para servi-lo, que Deus possa despertar o nosso coração para adorá-lo através da nossa entrega, em nome de Jesus. Bem, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi que tem algumas pessoas que chegaram depois, quero cumprimentá-las antes de nós finalizarmos. Irmã Ana Angelina Batalha, bom dia, minha irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Itapuá, Santa Catarina, glória a Deus. Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe sua família, a cidade. Irmã Simone Borges, a paz do Senhor, minha amada irmã, Deus te abençoe. Pastor Paulo, a Ana, a Maria, Deus abençoe, um abração para vocês. Bom prazer tê-los recebido aqui. Irmã Marta Carlins, a paz do Senhor, irmã Marta, Deus abençoe, querida irmã. Irmã Maria Duarte, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Irmã Wilson Medeiros, a paz do Senhor Jesus. Irmã Claudete Pedrosa escreve: quando fazemos a obra chamada pelo homem, é um desastre. Quando somos chamados por Deus é diferente. E todos vêem os frutos do trabalho para Deus. Verdade, irmã. O Senhor nos chamando, Ele nos capacita. Irmã Solange Inácio, bom dia, paz do Senhor para você, para sua família. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais. A Dona Olívia. Irmã Selma Damas, bom dia, irmã Selma, paz do Senhor Jesus. Irmã Iris Pollens, irmã Doraci Fernandes, irmã Rosário Poçada. Irmão Edson Roberto Vargas, bom dia. A Dona Olívia está escrevendo aqui: Amanda já retornou para casa. Ora pela viagem, que Deus abençoe ela para chegar bem. Amém. Deus abençoe então que ela chegue em paz ali em Porto União, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais aqui. Pastor Antônio Lorival, Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, irmã Elfrida. Irmã Dorinha Alves, bom dia. Irmão Alfredo Straub, bom dia. Irmão Altair Antônio, bom dia, irmão Altair. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Pastor Luciano Barreto, a paz do Senhor, meu amado. Deus abençoe. Aleluia. Deixa eu ver quem mais. Acredito que foram todos. Se tiver mais alguém aí que a gente não conseguiu cumprimentar, irmã Dulce Vidal, já falei. Deus abençoe a sua vida. Amados, que o Senhor possa preencher no nosso coração a palavra dele, que não nos falte, né? O que dizer, o que fazer. Se nós buscarmos no Senhor, nós vamos ver que o Senhor está nos chamando para fazer a obra dele de todo o nosso coração. Então se envolva, se entregue, busque a presença dele em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Tati Silva, Deus abençoe, Tati, Deus abençoe sua vida, sua família. Vamos orar? Quero convidá-los para fechar os seus olhos por um instante. Pai querido e Deus de glória, diante de Ti, nós Te agradecemos, ó meu Pai. O Senhor é bom, que a Tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Deus querido, pelo Teu carinho, pela Tua paciência conosco. E eu Te peço, Pai, que o Senhor toque cada vida que nos acompanha nesse momento. Que o Teu precioso Espírito Santo, Deus querido, venha trazer revelação da Tua vontade. Abra os olhos do nosso entendimento. Faça brilhar, ó Deus querido, a Tua luz sobre nós e nos leve a Te servir com o coração entregue, com o coração puro. Nos dê a alegria da Tua salvação, ó Deus querido. Não que nós queiramos viver, ó Deus, por base de sentimento, mas pela fé. Mas é tão bom, ó Deus querido, sentir o Teu toque. Confirme em nós a Tua vontade. E nos ajuda, ó Deus querido, mexa nas nossas estruturas, para que nós venhamos abandonar as obras, ó Deus querido, carnais das trevas que nos conduz ao inferno.
Queremos ser conduzidos à tua presença e nada mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos desperta, nos ajuda, nos capacita a levar esta palavra com ousadia a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe todos. Um excelente dia na presença desse Deus maravilhoso. Até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã. Tchau, tchau.